Olá, pessoal! Estamos começando o terceiro bloco da nossa aula de hoje. No bloco anterior, eu mencionei para vocês que, em regra, para que a gente ingresse com a nossa demanda na esfera judicial, nós precisamos necessariamente passar pela esfera administrativa. Essa é a regra geral, ok? Mas nós temos hipóteses de exceção. Hipóteses em que nós poderemos ingressar com a nossa demanda diretamente na esfera judicial, sem necessariamente ter passado antes pela esfera administrativa. Essas possibilidades, pessoal, estão reguladas pelo tema 350 do STF. Vou colocar para vocês no material esse tema, ok? Vou colocar lá a decisão, né, desse tema. Observem o seguinte: esse tema 350, ele vai validar a necessidade de que a gente ingresse primeiro na esfera administrativa, obtenha então essa negativa do INSS para que a gente leve a nossa discussão para a esfera judicial. Porém, esse tema vai dizer o seguinte: em algumas situações não será necessário que a gente ingresse primeiro na esfera judicial com um pleito específico. Podemos ingressar diretamente na esfera judicial, mesmo sem ter ainda a negativa específica da autarquia. Preciso pontuar para vocês que o tema 350, ele disse o seguinte: não é necessário o exaurimento da via administrativa. Isso significa, pessoal, que a gente protocolou, teve a negativa da autarquia, a gente já pode ir para a esfera judicial. A gente não precisa fazer os recursos administrativos para então, né, a nossa ação ter interesse de agir. Tivemos a primeira negativa. Mesmo que eu tenha a opção ainda de fazer recurso, eu posso levar a minha demanda para a esfera judicial. Um segundo ponto interessante no que tange o tema 350, é que toda vez que o entendimento da administração for de forma notória e reiteradamente contrária àquela postulação do segurado, nós também poderemos ingressar com a nossa demanda diretamente na esfera judicial. Querem ver um exemplo? O segurado que recebe uma aposentadoria por idade e que busca receber um adicional de 20%, aquele adicional da grande invalidez. Todo mundo sabe, é notório, que a autarquia previdenciária só concede esse adicional quando aquele segurado se aposentou por invalidez. Porque essa é a previsão da lei. Essa é a previsão da 8.213. A 8.213, ela traz essa possibilidade do adicional de 25% para aquela pessoa que depende do auxílio constante de terceiros, apenas para quem se aposentou na aposentadoria por invalidez. E a autarquia segue esse entendimento. Só concede o adicional para quem se aposentou por invalidez, ok? Nós temos aí um tema a ser julgado pelo STF para definir se esse benefício ele pode ser estendido para as demais aposentadorias ou não, ok? Mas hoje a autarquia não concede. Então vamos imaginar que eu esteja buscando esse adicional para um segurado que recebe aposentadoria por idade urbana. É notório, todo mundo sabe que a autarquia não concede. Nesse caso, eu posso ingressar com a minha demanda diretamente na esfera judicial sem ter feito um requerimento administrativo. Então, eu recebi o segurado, esse é o pleito do segurado, já ingresso diretamente com a minha demanda na esfera judicial. Nós podemos ainda ingressar diretamente na esfera judicial toda vez que nós estivermos discutindo uma revisão, um restabelecimento ou uma manutenção de benefício que fora anteriormente concedido. Isso porque, pessoal, é dever da autarquia previdenciária conceder o melhor benefício, conceder e manter a concessão daquele benefício mais vantajoso para o segurado.
ok? Então, é uma discussão sobre revisão? É uma discussão sobre restabelecimento? É uma discussão sobre manutenção de benefício? Eu não preciso ir diretamente para. Eu não preciso passar primeiro pela esfera administrativa. Eu posso ingressar diretamente na esfera judicial, ok? Da leitura do tema 350, nós extraímos ainda uma outra possibilidade, que é quando a autarquia excede o prazo legal para análise do requerimento. A lei do processo administrativo indica que o prazo que a autarquia tem para fazer a análise do requerimento é de 30 dias, podendo ser prorrogável por mais 30, ok? Desde que haja uma fundamentação para esse atraso. Então, uma vez passado o prazo legal, nós poderíamos, então, ingressar com a nossa demanda também diretamente na esfera judicial, mesmo não tendo a negativa da autarquia. Isso é o que a gente extrai da decisão do tema 350 do STF. Mas alguns juízes de primeira instância, eles têm dificuldade com esse tipo de situação e acabam, indeferindo, essas ações. Na verdade, eles acabam extinguindo essas ações sem resolução de mérito, entendendo que não há interesse de agir. E aí, se for o caso, a gente precisa recorrer e pedir a aplicação do entendimento do tema 350. Sobre esse prazo, pessoal, para análise do benefício, pontuei aqui para vocês 30 dias com base no processo administrativo, mas é importante que vocês saibam que nós temos uma discussão com relação a isso, ok? Que discussão é essa, Priscila? Alguns magistrados entendem que o prazo para análise do requerimento administrativo é de 45 dias e não 30, fazendo uma interpretação, sobre o meu ponto de vista equivocada, do artigo 41A da Lei de Benefícios, lá no parágrafo 5º, salvo engano. Artigo 41A da Lei 8.213 de 91. Esse artigo, ele vai dizer para a gente o seguinte, que o prazo para que a autarquia analise, ou melhor, para que a autarquia faça o primeiro pagamento é de 45 dias, salvo engano, o parágrafo 5º. Vai dizer o seguinte, o prazo que a autarquia tem para efetuar o primeiro pagamento é de 45 dias. Então, observem, não está se discutindo aqui um prazo para análise do requerimento, e sim um prazo para pagamento do benefício, E alguns juízes interpretam de forma equivocada, tivemos uma decisão, inclusive, do STJ também nesse sentido, entendendo que a análise, o prazo para análise do requerimento é de 45 e não de 30 dias, fazendo aí uma equiparação com esse prazo do artigo 41A, ok? Me parece que uma análise equivocada, mas a depender da região de vocês, vocês conviverão com essa realidade, de se entender que o prazo para análise administrativa não é de 30, mas de 45 dias, ok? Ok, Priscila, já entendi então que o tema 350 vai me trazer essas possibilidades de ingressar diretamente na esfera judicial, mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer. É melhor eu discutir na esfera administrativa ou é melhor eu discutir na esfera judicial? Pessoal, depende muito do caso concreto, Eu, por exemplo, no meu escritório, eu atuo mais com processo administrativo, tá? Basicamente, todos os nossos processos a gente tenta manter na esfera administrativa. Porém, nós temos alguns problemas com a esfera administrativa. Ela, em regra, é mais célere? Sim, em regra era. Hoje em dia eu estou, inclusive, repensando essa estratégia, porque cada vez mais o processo administrativo tem ficado mais demorado, Então é um momento de reanalisar para ver se não vale mais a pena levarmos para o judicial. Mas, a princípio, até pouco antes de começar essa pandemia do Covid-19, era de fato mais célere, ok? Mas nós temos problemas. Por exemplo, a gente não consegue fazer o destaque dos nossos honorários na esfera administrativa. Então, quando o nosso processo está na esfera administrativa,
a gente não consegue fazer o destaque dos nossos honorários. Então a gente tem que ficar atento para o cliente, né? De repente não receber todo o dinheiro e não pagar o escritório pela sua atuação. Então é interessante de repente mandar alguém do escritório, né? Para quem advoga sozinho, acompanhar o segurado até o banco e naquele momento já fazer ali o destaque, né? Já fazer a transferência dos seus honorários advocatícios, ok? Temos de fato esse problema hoje. No que tange o pagamento dos atrasados, esses atrasados, pessoal, eles não entram no administrativo na fila de pagamento, né, de RPV, de precatório. Então, o pagamento em si tende a sair de forma mais rápida. Mas, como mencionei para vocês, a gente tem esse problema da não possibilidade do destaque dos honorários, ok? E nós temos situações, e por isso que eu acabava optando, na maioria dos casos, em manter a discussão na esfera administrativa. Em algumas situações, pessoal, a posição administrativa é melhor do que a posição judicial. Nós temos entendimentos administrativos a depender do caso, né, e não fiquem aflitos com isso, porque conforme vocês forem estudando nas aulas de vocês, né, a pós-graduação, ela é uma construção de conhecimento, vocês não vão sair da primeira aula sabendo tudo, obviamente, até porque senão vocês não teriam um ano de estudo, não é isso? Ao longo das aulas, vocês vão saindo sempre com essa ideia de qual é o melhor caminho a ser adotado, né, no caso concreto. Coloquei aqui para vocês um exemplo do BPC, do LOAS. Quando a gente vai discutir a concessão de BPC na esfera judicial, eu trabalhei muito tempo na procuradoria, e uma das teses que a gente utilizava na procuradoria para tentar afastar esse direito a recebimento de BPC era na situação em que o segurado ele tinha ali algum filho, por exemplo, que tinha uma renda elevada, né? E já peguei, na época que eu trabalhava na procuradoria, algumas situações em que o filho recebia 20 mil, 30 mil reais, e o pai estava buscando a concessão de BPC, né? Observem o seguinte, né? Entendimento da autarquia agora, vamos deixar a advocacia de lado. A autarquia entende o seguinte, olha, esse benefício de prestação continuada, ele é devido para aquela pessoa que não consegue prover o seu sustento ou tê-lo provido pela sua família. E aí a discussão está quem faz parte da família, como se compõe esse grupo familiar. E a autarquia defendia, né? Já fiz muito, confesso que já participei do lado negro da força, já fiz muita defesa nesse sentido, no sentido de que, no caso concreto, é dever da família inicialmente prover o sustento daquele idoso. Inclusive, pessoal, nós temos previsão, e a gente, né, mencionava isso lá nas petições, né, lá na procuradoria, o seguinte, tanto é dever da família, que nós temos uma previsão lá no Código Civil, de que, inclusive, esse idoso ele vai poder pedir o quê? Ele vai poder pedir pensão de alimentos para esse filho, né? Então, a gente defendia que o primeiro dever de prestar o sustento para aquele idoso era da família. E a gente defendia que mesmo aquele filho não morando com esse idoso, mesmo aquele filho não fazendo parte ali do dia a dia daquele idoso, ele tinha sim o dever de manutenção daquele pai. E se a gente observa, chega a ser um pouco estranho a gente ter um filho que recebe ali um salário de 30 a 40 mil e a gente ter um idoso que está requerendo benefício assistencial para o governo, né? Causa de fato essa estranheza. É óbvio que a gente entende que no caso concreto, às vezes aquele filho, ele não tinha contato com aquele pai, enfim. Mas a gente fazia esse mapeamento, né? Fazia esse cruzamento de informações e a gente discutia sempre isso nas ações judiciais de BPC, né? Indicando que haviam filhos que poderiam prover o sustento daquele idoso. Enquanto essa discussão, né, hoje em dia a gente já tem ali mais ou menos um entendimento consolidado no judicial, na época, né, alguns anos atrás, pareço ser nova, mas não sou tão nova quanto pareço. Alguns anos atrás, a gente não tinha ainda a consolidação que a gente tem hoje com relação a isso, né, de entendimento na esfera judicial.
Então a gente sempre defendia isso. Olha, não há que se falar em concessão nesses casos. E muitos juízes entendiam também dessa forma, tá? Compravam essa defesa do INSS. Porém, na esfera administrativa, a gente tinha posição mais favorável administrativamente, né? Já tínhamos esse entendimento que depois foi aqui consolidado da portaria conjunta número 3. Essa portaria conjunta número 3, ela vai dizer o seguinte, olha, aquele filho que já é casado ou vive em união estável, ele não compõe um grupo familiar. E a renda dele não pode ser usada para somar na renda do benefício de prestação continuada e buscar ali um afastamento do direito desse idoso a recebimento desse benefício. Mais do que isso, a portaria conjunta número 3 diz o seguinte, mesmo se morar sobre o mesmo teto, se eu tenho um idoso sem renda naquela casa, e esse idoso ele mora com o filho e mora com a nora, filho casado, mora ali na casa do pai. Mesmo vivendo sobre o mesmo teto, a renda desse filho casado não entra na composição de renda familiar, por incrível que pareça, posição administrativa. Tá a prova aqui para vocês, portaria conjunta número 3 de 2018. Isso significa que esse idoso, se ele não tiver renda própria, ele terá direito à concessão do BPC, ok? Vejam que temos aqui uma possibilidade, né? Uma visão administrativa mais vantajosa para o segurado do que a gente vinha até então discutindo dentro da esfera judicial. E temos tantos outros exemplos da mesma forma. Recolhimento em atraso, pessoal. Recolhimento em atraso. Tá todo mundo falando, vamos falar aqui de recolhimento em atraso. Recolhimento em atraso, na esfera administrativa, nós sempre tivemos o seguinte entendimento. O segurado já tinha um recolhimento anterior em dia como contribuinte individual? Tinha. Pode, se ele não fechou esse vínculo junto à autarquia, pode fazer esse recolhimento em atraso. Ele vai recolher, ele pode fazer esse recolhimento em atraso, e esses períodos de recolhimento em atraso serão computados para carência, serão computados para tempo de contribuição sem precisar nem fazer prova. Esse era o entendimento que nós tínhamos na esfera administrativa, né? O decreto 10.410 de 2020, sob o meu ponto de vista, muda esse entendimento, porque vem dizer que é necessário que esse recolhimento em atraso seja feito durante o período de qualidade desse segurado. Alguns colegas que já fizeram recolhimento em atraso agora no pós-reforma da Previdência têm dito que a administração continua aplicando o entendimento anterior, mas isso em algum momento vai mudar, né? Porque nós temos previsão expressa agora no regulamento da Previdência Social dizendo que esse recolhimento em atraso deve ser feito dentro da qualidade de segurado. Eu não lembro se eu falei emenda constitucional antes, mas se falei, na verdade, me referi ao decreto 3.048 de 99, ok? Com redação dada pelo 10.410 de 2020. Então, ele prevê que nesses casos, para que esse recolhimento seja feito e para que valide, né, a gente tenha essa validação, é necessário que seja feito dentro do período de qualidade de segurado. Quando a gente ia para a esfera judicial, pessoal, já tinha esse entendimento de que era necessário que esse recolhimento fosse feito dentro da qualidade de segurado. Então, quando eu tinha ali um segurado empresário que ele buscava esses recolhimentos em atraso, eu jamais ia levar essa discussão para o judicial. Eu trabalhava até onde desse essa discussão dentro da esfera administrativa, porque eu sabia que se fosse para o judicial não reconheceria, né? Ali a gente tinha ali esse entendimento consolidado na TNU, para ser mais específica. Se a gente fosse levar essa discussão ali para a TNU já entendia que precisava ter qualidade de segurado para haver esse recolhimento, né? E o decreto 10.410, ele veio apenas trazer para o regulamento da Previdência Social esse entendimento que nós já tínhamos na esfera judicial. Então era um outro exemplo aqui de situação em que valia mais a pena manter a discussão no administrativo do que ir para o judicial, ok? Temos vários tantos outros exemplos, perfeito? Mas a gente precisa, é claro, analisar sempre no caso concreto, né?
alguns problemas aí da via administrativa, como havia mencionado para vocês. Um dos maiores problemas, sob o meu ponto de vista, é a questão do recebimento dos honorários, né, que seria essa impossibilidade de destaque. A gente tem outro problema, é que muitos benefícios são analisados de forma superficial, e aqui não estou querendo culpar os servidores por conta disso, porque a gente precisa entender que eles estão sobrecarregados, né, com a quantidade de processos que eles têm para analisar. Saiu recentemente um dado que tinha mais de 1 milhão de processos pendentes de análise, né? Então, assim, infelizmente, muitas das análises são feitas realmente de forma precária por conta de questão de tempo, porque não há tempo para se dar a devida atenção para a análise de cada requerimento feito individualmente. Um outro problema, quando a gente precisava fazer essa solicitação via agência, era o próprio atendimento da agência, que mesmo no guichê do advogado estava sempre cheio, né? Mas hoje em dia esse problema já está resolvido, porque a gente pode protocolar nosso requerimento pelo SAG, então, né, é um problema que superamos. Ok? Então, observem. Nós vimos, então, que o processo administrativo, o processo previdenciário, perdão, ele, em regra, vai se iniciar no processo administrativo. Vimos que temos as exceções do tema 350, que vai nos permitir levar essa discussão diretamente para a esfera judicial. Dentro do processo administrativo, esse procedimento, esse processo, será formalmente iniciado com o nosso requerimento administrativo. Fizemos o requerimento, a autarquia analisa esse requerimento, esse benefício pode então ser concedido, e aí só sucesso, mas esse benefício pode vir a ser negado. Uma vez que esse benefício for negado, a gente pode ingressar diretamente na esfera judicial, né? Estamos consolidando aqui tudo que a gente já discutiu até agora. Podemos levar essa nossa discussão diretamente para a esfera judicial ou optar por fazer recurso administrativo, ok? E observem, vamos imaginar que o nosso benefício ele foi concedido, mas ele foi concedido, Priscila, abaixo do valor que ele deveria ter sido concedido. Isso porque nós tivemos ali um deferimento parcial, ou seja, teve um tempo especial que não foi reconhecido dentro dessa concessão, teve um vínculo com uma empresa que está ali provado e a autarquia não reconheceu. Nesse caso, pessoal, a gente pode fazer uma revisão desse benefício que foi concedido. E essa revisão, para que a gente, né, complemente essas informações que faltaram constar da concessão, essa revisão ela pode ser feita tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Ok? Ok, Priscila. Mas recurso administrativo, como é que funciona esse mundo dos recursos? Observem o seguinte. A autarquia previdenciária é uma instituição. Temos aqui o INSS de um lado. Do outro lado, nós temos o Conselho de Recursos da Previdência Social. Esse Conselho de Recursos da Previdência Social, ele não faz parte, pessoal. Ele não faz parte do INSS. É uma outra instituição. Conselho de Recursos da Previdência Social. O Conselho de Recursos é quem vai analisar os nossos recursos. Então, o INSS profere uma decisão e nós temos um outro órgão, um órgão independente que não faz parte do INSS, que vai analisar quem é que está certo. Se é a autarquia previdenciária que está certo ou se é o segurado que está certo nesse caso concreto, ok? Conselho de Recursos da Previdência Social. O Conselho de Recursos da Previdência Social, ele vai ser dividido em junta de recursos, câmaras de julgamento e conselho pleno. Então, o CRPS, Conselho de Recursos da Previdência Social, ele é dividido em junta de recurso, câmara de julgamento e conselho pleno. Não fiquem aqui ansiosos para entender como é que funciona cada um deles, porque vocês vão estudar isso na aula de processo, né? Estamos aqui entendendo a estrutura para localizar todo mundo. Aí, observem, o INSS negou o nosso pedido. Quando o INSS nega o nosso pedido,
o primeiro órgão do CRPS que vai julgar o nosso recurso é a Junta de Recursos da Previdência Social. Então, a Junta terá ali como escopo analisar o nosso recurso ordinário, ok? Da decisão da Junta de Recurso, a depender da situação, caberá um recurso especial para a Câmara de Julgamento. Da Câmara de Julgamento, nós teremos aqui, de forma bem simplificada das possibilidades de recurso, das câmaras de julgamento, nós teremos aqui recursos possíveis para o Conselho Pleno. Destaquei a uniformização de jurisprudência e a reclamação ao Conselho Pleno, ok? Então, nós podemos optar por levar a nossa discussão diretamente para o judicial após a negativa, ou então levarmos para o CRPS, para o Conselho de Recursos da Previdência Social, onde o nosso primeiro recurso será o recurso ordinário, analisado pela Junta de Recursos. Vamos dizer que ao final aqui da nossa solicitação, o nosso benefício ele seja concedido. Foi negado pela autarquia, eu optei pela Junta de Recursos e a Junta concedeu esse benefício, ok? A Junta concedendo esse benefício, nós podemos recorrer ao judicial. A gente tendo aqui uma posição favorável para a gente não precisará recorrer para o judicial. Mas o INSS, ele não pode ir para o judicial se ele perdeu. Então, observem o seguinte, a gente fez lá o nosso recurso, ok? E o nosso recurso ele foi deferido, benefício concedido. O INSS perdeu essa discussão, concordam? A autarquia previdenciária não pode levar essa discussão para a esfera judicial. Acabou aqui. Agora a gente não. Se a gente leva a nossa discussão para a esfera administrativa e a esfera administrativa indefere a concessão desse benefício, nós ainda assim podemos, após essa decisão do CRPS, levar a nossa discussão para a esfera judicial. Então, nós podemos ir para a justiça para discutir essa não concessão, mas a autarquia não pode ir para o judicial para discutir essa concessão que foi feita pelo CRPS, ok? Ok, Priscila, já entendi ali como é que funciona essa estrutura. Pessoal, seguinte, vocês sempre perguntam quais são os principais pontos que vocês precisam saber para que vocês consigam atuar dentro da esfera previdenciária, ok? Quando a gente pensa em atuação dentro da esfera previdenciária, vocês precisam conhecer com profundidade os segurados e dependentes da Previdência Social. Vocês precisam conhecer com profundidade qualidade de segurado. Gente, o que tem de benefício negado, porque os colegas não estudam qualidade de segurado como deveria, não está no gibi, ok? Vocês precisam conhecer carência e tempo de contribuição. As aulas, pessoal, elas não podem vir desacompanhadas de um estudo de vocês, né? Vocês precisam, de preferência, inclusive, antes da aula ou após a aula, né? Aí depende da estratégia de melhor estudo para cada um. Vocês precisam pegar os pontos que vocês estudam aqui na pós-graduação, estudarem pelo livro didático, para vocês consolidarem esse conhecimento, né? Se tiverem a possibilidade de treinar na prática, melhor ainda. Mas pelo menos o livro, vocês precisam ter ali um livro, um material para acompanhar essas discussões e aprofundar o estudo de vocês. E esses pontos aqui, aconselho que estudem com profundidade. Segurado e dependentes, qualidade de segurado, carência e tempo de contribuição. Se vocês souberem isso com profundidade, vocês vão se virar, super bem no direito previdenciário. Nós vamos iniciar agora, vou finalizar esse bloco, nós vamos iniciar o próximo bloco das nossas discussões. Nós vamos começar a falar, então, sobre os beneficiários do regime geral de previdência social. Até daqui a pouco, galera.